Olá a todos e todas, sou Maria Hermínia Oliveira Hernandes, professora da Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia. Quero parabenizar a ANPAP pela realização desse 30º encontro e, através dela, aos organizadores do evento. Trago aqui a comunicação intitulada Existência de um monumento à beira-mar, Nossa Senhora de Montserrat, em Salvador, Bahia. A presente comunicação trata da Igreja e Mosteiro de Nossa Senhora de Montserrat, conjunto arquitetônico que representa um marco da arquitetura e arte de Salvador, Bahia. Seu objetivo é mostrar o estado de conservação desta arquitetura e sua resistência no tempo. Cabe destacar que a existência dos monumentos é um fenômeno atravessado por diferentes questões que se manifestam ao longo do tempo. Entre estas estão suas primeiras definições, onde memória, passado e saber comparecem como noções latentes destas representações, uma vez que incidem nos aspectos relativos à sua conservação. A documentação do Arquivo Beneditino registra a transferência da ermida de Nossa Senhora de Montserrat ao cenobio baiano em 13 de fevereiro de 1598. Essa doação foi feita pelo então governador-geral do Brasil, Dom Francisco de Souza. A partir dessa data, o Mosteiro de São Bento da Bahia passou a ser o proprietário da edificação. Aqui trago um mapa da Bahia de Todos os Santos com a indicação do local onde se encontra a igreja de Nossa Senhora de Montserrat. Mais perto, essa imagem coloca a localização da igreja e o mosteirinho na região da península de Itapajipe e próximo a ela o Forte de Montserrat. Ambos são monumentos tombados pelo patrimônio histórico e artístico nacional. A seguir, essas imagens que trago são parte do levantamento histórico realizado sobre a edificação. As imagens, a primeira do século XIX, registra o conjunto construído próximo à beira-mar, evidenciando ainda a pouca proteção que ele tinha sobre a incidência das marés. A segunda imagem, já de início do século XX, apresenta a balaustrada esta que foi construída provavelmente em 1923 e também alguns aspectos relativos a mudanças na tipologia da edificação, sobretudo na parte do frontispício da igreja. Assim como a imagem seguinte, que retrata a igreja, o conjunto construído, quando já o alpendre e o frontão da igreja tinham sido reconstruídos em 1969, intervenção que foi feita pelo Departamento de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A seguinte imagem registra Nossa Senhora de Montserrat. Essas imagens foram realizadas no período entre 2015 e 2018, quando foi iniciado um processo de levantamento e diagnóstico das patologias no intuito de identificarmos as problemáticas e estabelecer condições para a realização de serviços de intervenção emergencial, como suporte a um futuro projeto de restauração integral do conjunto, impossíveis de serem realizadas até o presente momento. Aqui trago as plantas baixas dos pavimentos térreo e primeiro pavimento do conjunto, onde são registradas as prospecções que foram feitas na edificação, e também indica-se a parte dos rebocos e revestimentos que estavam em maior estado de degradação. Ao todo, foram realizadas, em princípio, 17 prospecções. A seguir, apresentamos algumas dessas patologias, sobretudo na parte dos azulejos da sacristia, que apresentam sinais de fluorescência salina, e a parte dos rebocos degradados basicamente por tensão de cristalização
de sais. Cabe destacar aqui também esses ensaios que foram realizados pela pesquisadora Ana Christian, através do Laboratório do Núcleo de Tecnologia da Preservação e da Restauração da Universidade Federal da Bahia. Esse ensaio foi realizado sobre argamassas aplicadas na igreja e foram detectadas a presença de nitratos, cloretos e sulfatos, atribuídos provavelmente à contaminação dessas paredes e à proximidade do edifício ao mar. Algumas outras questões, esse quadro de diagnóstico também se acentua por algumas intervenções que foram efetuadas ao longo do tempo, como a aplicação de técnicas e materiais incompatíveis com os originais do edifício, tais como a inserção de concreto, ferro e cimento, como se apresenta aqui, e que aconteceu no interior da nave da igreja, que apresenta os tirantes de ferro e as cintas de concreto armado que foram inseridas em um determinado momento. A seguir também apresentamos as fissuras presentes na parte alta de umas paredes do mosteirinho, com uma das proteções realizadas no intuito de compreender, ou seja, de perceber a profundidade da lesão que vem acontecendo em essa parte da edificação. Outras prospecções também foram feitas, voltadas à mesma pesquisa dentro de outros locais do edifício, se manifestando também nos mesmos locais dentro da edificação. Além das paredes e revestimentos, as estruturas em madeira estão dentro do elenco dos problemas do edifício. Conforme destacamos a seguir, a viga de madeira, que suporta o coro, em risco de perder o apoio da alvenaria e vir a cair. Ou seja, aqui temos um detalhe da prospecção realizada, que aproveitou justamente o ponto crítico do encontro viga-parede. E, do outro lado, na imagem da parte frontal do coro, onde se evidencia o rompimento do elemento estrutural, que alcança mais do 50% do comprimento do elemento estrutural. A seguir também, em outros setores do imóvel, peças existentes em madeira dentro da alvenaria e que são parte do sistema estrutural estão sendo atacadas por cupins. Isso provoca fissuramentos evidentes nos revocos e o consequente debilitamento das paredes da edificação. A esses problemas também se acrescenta a perda de esquadrias, em particular das externas e muito evidente na fachada sudoeste, o que tem provocado, além de questões de segurança, a fragilidade e a degradação dos interiores, posto que se estende a paredes, aos pisos, aos rodapés e estrutura em madeira que compõe o arcabouço do monumento. Aqui trazemos as fachadas sudeste e a fachada sudoeste, que tem presença de biofilme e pichações. Essas patologias, elas se apresentam praticamente em todas as paredes da edificação. A partir do que apresentamos até agora, de forma um pouco rápida, mas com um levantamento aprofundado sobre a edificação, foram estabelecidas algumas medidas emergenciais. Essas medidas emergenciais visam garantir segurança, durabilidade e possibilidade de continuidade do monumento, dando vida a ele de maneira que possa ser utilizado como condição primordial da sua preservação. Como considerações sobre o trabalho realizado na Igreja e Mosteiro de Nossa Senhora de Montserrat, apresentamos o estado de conservação precário do conjunto construído e expressamos a necessária implementação de obras emergenciais voltadas a mitigar o avanço dessas patologias identificadas. Importante colocar que dentro do elenco dessas patologias apresentadas pela edificação, algumas são inerentes justamente ao processo de degradação que acomete os objetos localizados à beira-mar.
mas que por não receberem a manutenção periódica adequada às necessidades de seu uso, prejudicam também sua preservação. E outras ações são justamente por el descaso e o vandalismo, seja diretamente sobre o monumento ou consequências de práticas inadequadas realizadas em seu entorno. Nós colocamos aqui as referências que foram utilizadas especificamente para a apresentação e, por fim, damos obrigada a todos e a todas.